Ei, Luiz Marcelo com você aqui, aliança ativa, ativar a sua aliança para ativar a sua identidade e conectar o espírito com o corpo físico, que não é você. Você é uma alma encarnada nesse corpo físico e a maioria não tem noção disso. Um piano não toca sozinho, um piano precisa de um pianista. Esse corpo, para estar animado, precisa de você, de mim. Senão, é um cadáver. A aliança ativa é isso, todo dia ativar a nossa identidade, mas tem mais algumas coisas importantes que acontecem no aliança ativa. Uma é alinhar os nossos corpos terrestres, corpo físico, corpo de sensações, os 5 sentidos, corpo emocional e corpo mental. São 4 corpos que operam aqui, nós precisamos alinhar esses corpos. É muito importante alinhar esses corpos. Nós fazemos isso todos os dias, quase todos, de segunda a sábado. Depois, ativar essa identidade e assumir o Espírito Santo como seu guia maior. Nós fazemos todo dia isso, essa aliança, para que o Espírito Santo possa nos conectar com o Deus vivo. Só Ele pode nos guiar e nos colocar diante do trono. E diante dele pedir misericórdia. Lavar a você mesmo como lava o sapato, como lava as suas roupas, como uma casa é limpa. Você precisa se limpar na qualidade de alma e só o Deus vivo pode fazer isso. Pedir misericórdia e perdão, assumir suas transgressões. E por último, algo muito especial. Você vê a sua melhor versão do seu corpo físico, a melhor versão da sua casa, a melhor versão dos seus empreendimentos, das suas relações. Uau! Você direcionar seu barco para onde ele tem que ir. Isso é somente aliança ativa. Nós ativamos nossa aliança com tudo isso. Todos os dias eu convido você que a gente esteja junto, comece o dia assim, botando pressão no sol e dizendo como é que você quer que encaminhe o seu dia. Eu te espero junto. Olá, queridos. Bom dia com alegria, bom dia com paz do coração. Salve Palá, Reahá, 20ª frequência do Deus vivo, das 72 frequências de Deus. E Ele traz para a gente a reflexão de hoje, ilumina a minha fé para que eu entenda as verdades do mundo. É disso que nós falaremos no dia de hoje. Vamos nos aprofundar. Leremos Filipenses 3, iremos a Filipenses 3. Mas, para começar, fazer nossa conexão conosco mesmos e com a hierarquia superior, vamos à nossa aliança ativa. Vamos ativar nossa aliança conosco, com o próprio Deus vivo, como nós fazemos todas as manhãs. Bom dia, Luzia Solange, bom dia a todos que estão chegando aqui no canal. Então, fechando os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Se você está sentado, se você está deitado, eu peço que você agora sente, que você possa estar com a sua coluna ereta. Se você nunca fez isso, nunca esteve aqui comigo, eu peço que você confie e me siga. Vou guiar você a uma conexão que você nunca fez. Eu garanto a você que isso você vai ter uma experiência muito legal, tá? Bora lá. Bom dia, Elaine, bom dia a todos. Vamos nessa, queridos. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo. Constante, gradual, mágica e fluidicamente. Relaxe suas pálpebras e mantenha o foco na sua respiração.
Sinta o ar entrando e o ar saindo. Se você tem dificuldade em estar com os olhos fechados, eu te sugiro que você vende os olhos. Uma camiseta velhinha ou aquela venda mesmo de dormir. O importante agora é castrar esse estímulo da visão e trazer a visão para dentro. Sinta o ar entrando e saindo. Tomar consciência do seu corpo físico. Dá atenção a ele por alguns minutos. Uma plena atenção. Observar mesmo toda a estrutura óssea, desde os pés até a cabeça. Estrutura muscular, os tendões que ligam as articulações, as próprias articulações, os tornozelos, joelhos, quadris, pulsos, cotovelos e ombros, o pescoço. Toda a extensão da coluna, desde a bacia até a cervical. E o ar entra e sai. Constante e gradual. Tomar consciência dos órgãos. Direcionar a sua consciência ao seu coração, que pulsa desde que você chegou no plano da Terra. O ar entra e sai. Tomar consciência desse coração e encher ele de gratidão por simplesmente existir, por estar aqui mais um dia. Observar os pulmões enchendo, inflando e contraindo. Tomar consciência de todo o trato digestivo e descer luz desde a boca, passando pelo estômago, toda a extensão do intestino. Observar os rins e a bexiga. Os órgãos reprodutores que permitiram que esse corpo fosse gerado. Levar a sua consciência a uma dimensão mais sutil e mais poderosa. Observar os seus 5 sentidos. O tato na pele, o gosto na boca, o aroma nas suas narinas, os sons que chegam aos seus ouvidos. Ter uma plena atenção aos ouvidos. Escutar os pássaros que cantam pela manhã. O silêncio. Tomar consciência que esse é o canal dos prazeres. Tão importante. Das experimentações. Elevar a consciência a uma dimensão mais sutil e mais poderosa. E observar os sentimentos que habitam aí em você.
acolher todos os sentimentos, seja ele qualificado ou desqualificado, seja tristeza ou alegria, acolher esse inteiro, acolher o todo. Tomar consciência que essa dimensão que permite que você qualifique as experiências que você está tendo. Elevar a consciência ao quarta dimensão do plano terrestre, mais sutil e mais poderosa, e observar os seus pensamentos. O pequeno milagre continua acontecendo, o ar entrando e saindo. Constante e gradual. Deixar que os pensamentos passem e manter o seu foco na respiração. Sentindo o fluxo da energia entrando e saindo. Não se fixar em nenhum dos pensamentos, deixar que eles passem. E elevar sua consciência mais uma vez ao topo da cabeça, tendo consciência desses 4 corpos, pleno e pura consciência, o corpo físico, sensorial, emocional e mental. E o que tem além. Observar sua coroa, que te coroa, a coroa assentada no topo de sua cabeça. Com os reais valores que pertencem a você. Só a você, mais ninguém. Tomar consciência desse reinado da rainha que tu és. Do rei que tu és. E refazer as bases do seu reinado. Declarar comigo a aceitação do Cristo vivo dentro de ti. Declare comigo. Eu aceito o Cristo vivo dentro de mim. Eu comungo a energia cristal, cristalina, crística, na sua maior dimensão, na justiça e no amor. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da Terra. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da Terra. Eu sou o Cristo vivo andando no plano da Terra. Sentir a presença do Santo Espírito à sua volta. Respira fundo e declare comigo. Ó Santo Espírito, ó Sagrada Shekinah, ó Espírito e frequência feminina do Deus vivo, eu me conecto hoje e sempre contigo. Sopra os meus ouvidos, abra minha visão. Desenvolva a minha clara audiência e a minha clara visão.
que eu possa estar conectado contigo o dia todo, sobre a tua orientação, assumindo a responsabilidade do meu livre-arbítrio, recebendo os teus conselhos. Eu te agradeço hoje e sempre. Respira fundo e eleve sua consciência a 1 metro da sua coroa e contemple as 3 esferas aparecendo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sinta a cascata de luz do fogo etéreo descendo, da chama multicolorida, penetrando tua coroa e penetrando teus corpos. Cada átomo, cada célula é transformada em pura luz. O sangue que corre nas tuas veias é um sangue real, amarelo dourado, como Buda foi dourado. A frequência do amor, sabedoria corre em teus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Tu recebes a sabedoria do mundo do alto. Essa luz vai expandindo de dentro para fora em todo o seu ambiente, inundando tudo, no amarelo dourado. Esparge essa luz às pessoas que tu amas, que convivem à tua volta. Que essa cota de luz chegue a todos os líderes de todas as áreas do mundo, do menor ao maior. E jorre essa luz aos seus inimigos também. E veja isso tudo harmonizado. E leve sua consciência em direção ao mundo do alto. Contemple a lua, sagrada lua, que flutua na imensidão do universo, que mexe com as águas, que nutre a vida, que agita a existência. E acima dela o sagrado sol, que a tudo deu vida e que sustenta essa existência. Com a energia dos seus raios, que tudo clarifica. O maior poder de todos. Tenha no seu campo de visão a lua e o sol. E veja um triângulo entre os dois. E harmonize o masculino e o feminino além do gênero dentro de ti. Sinta a presença do próprio Deus vivo na sua arquitetura. Ele fez tudo isso a partir da tua mente. Se você está chegando agora, simplesmente feche seus olhos e me acompanhe. E confie. Ó Pai, ó Abba, ó grande arquiteto do universo, Tu és a frequência feminina e masculina dentro de nós e fora de nós.
nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para Te saudar, para nos curvarmos diante de Ti, que é o único que nós dobramos nossos joelhos. Mas, sobretudo, para nos colocarmos à disposição da Tua grande obra, para trabalharmos no mundo oculto das causas da luz, causando o efeito do retorno à Tua casa. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui. Eu coloco a minha existência e minha vida nas Tuas mãos. Que se faça a Tua vontade. Consciente das nossas transgressões, pecados e inadequações de hoje e de um passado longínquo ou remoto, nós pedimos Teu perdão e Tua misericórdia e a remissão dessas frequências segundo a nossa consciência e merecimento, Senhor. Todo dia um pouco mais, que amplie a nossa consciência. Tu que é misericordioso e compassivo, que tudo perdoa. Basta termos consciência e humildade. Que o raio da Tua suprema consciência desça agora sobre nós e nos purifique. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh, ó Yod Revav Re, Tetragramaton. Que a Tua verdade seja a nossa verdade, que ela habite os nossos pensamentos, a nossa visão e a nossa escuta, que comunguemos da Tua verdade, plena e pura, Senhor, que a luz da Tua mente percorra as nossas mentes, que a frequência do Teu amor purifique os nossos corações. Que a nossa pequena vontade e o nosso propósito esteja ligado ao Teu propósito e à Tua vontade. Que o plano primordial da prima verdade se restabeleça dentro e fora de nós, dentro e fora da terra, pois Tu és o amor, o poder e a verdade, a porta aberta e viva que ninguém pode fechar. Que cele-se e mure-se a porta onde possa existir o mal. Que seja excomungado todos os pequenos demônios e sombras de dentro de nós. Agora, Senhor, é o que Te pedimos. Abra nossa visão para o nosso futuro, para que possamos criar essa arquitetura contigo, ó grande arquiteto do universo. Possamos enxergar o futuro brilhante e arquitetar de dentro para fora essa nova vida, regenerados, purificados, imaculados, conectados a Ti, aos nossos mestres e guias, cumprindo a nossa missão. Pois assim é, foi e assim sempre será, Senhor.
mantendo essa conexão com o todo e com tudo. Vá densificando a tua consciência para o mundo de baixo. Observando o sol, a lua, a terra, descendo aonde esse corpo físico se encontra, observando ele do lado de fora. As esferas acima, a coroa, lembrando do Cristo e do Espírito Santo. Da responsabilidade que tu tens com seus 4 corpos. Você é o responsável pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, palavras, atitudes e prazeres. O único responsável. Porque você é a voz de si mesmo. Repita comigo. Eu sou a voz da minha existência. Sou eu que domino, controlo e lidero os meus pensamentos, e não eles a mim. Vocês estão sobre a minha responsabilidade e minha autoridade. Sou eu que domino, controlo e lidero os meus sentimentos, e não eles a mim. Eu sou a autoridade suprema sobre os meus sentimentos. Eu sou a voz que domina, controla e lidera os meus prazeres, e não eles a mim. Porque eu sou a plena e pura consciência. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz que determina as minhas ações, que tem controle, domínio e liderança das minhas ações, cada uma delas, de forma consciente, plena e pura. Porque eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz que reina pleno e puro, que constrói o meu reinado, que faz o mover a minha volta, determinando aquilo que faz sentido ou não. Eu sou a voz da plena e pura iluminação. Eu sou a voz da prosperidade, eu sou a voz da abundância, eu sou a voz da ação, eu sou a voz da resiliência, eu sou a voz da perseverança, eu sou a voz do foco. Eu sou a voz da justiça e do amor. Eu sou a voz do Cristo vivo andando no plano da terra. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega as suas mãos. Você é a voz que controla tudo isso. O Sagrado Chocorrei esteja contigo. O Sagrado Quaternário dentro e fora de ti, circulando a quinta essência em plenitude. Bom dia, queridos irmãos. Como diz nosso pastor Arnaldo, amados irmãos, e aí? Estamos juntos e misturados? Tudo bem? Bom dia, Joyce. Bom dia, Rita de Cássia. Bom dia a todos. Nós praticamente dormimos juntos, né? Aqui estamos nessa manhã, vamos ler sobre Palarriahá, vamos a Filipenses 3, tem um trechinho de Mateus 28 que nós vamos também entrar em contato, extrair esse trecho hoje, bonito trecho. Me dá vontade de ler todo ele, mas over, não precisa. Tá tudo bem. Olha,
Vamos lá. Vamos ver a invocação de Palach-Yahá. Façamos ela juntos. Cadê? Vai, filho, entra. Então façamos essa invocação e vamos nos aprofundar nela. Façam comigo. Ilumina minha fé para que eu entenda as verdades deste mundo. Que eu seja um exemplo àqueles que se sentem perdidos e ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Dai-me a solidão para meditar nas coisas superiores. E quando minha alma, eu mesmo, me aproximar da tua sagrada ciência, faz também que eu me aproxime daqueles que necessitam do teu esplendor, da tua zorra, que eu lhe transmita a semente da eternidade. Saudações na luz ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Cassiel, Jeová Elohim Cassiel. Saudações na luz aos 24 anciões do tempo, ao conselho kármico. E aí? Vamos entender. Mas o mais importante é esse começo, tá? Que a minha fé, ilumina a minha fé para que eu entenda as verdades deste mundo. Isso é o mais importante dessa invocação. Que verdade é essa? Que fé nós estamos falando? Né? É isso que a gente precisa olhar. Só me dá um minuto, espera um pouquinho. Eu quero agora verdadeiramente fechar a janela. Ouviu, dona Luzia Solange? Tá um vento chatinho, o nariz estava até bom, de repente ficou assim. Mas vamos lá. Tenho melhorado essa crise aí. Olha, fé é propósito. Nós vamos lembrar sempre disso. E a fé, nós trabalhamos isso semana passada bastante, essas últimas semanas. O contrário de fé é dúvida. Nós precisamos sempre olhar para isso. Sempre chamo a atenção de vocês em relação a isso. Se tudo é polarizado, se tudo está conectado a uma polaridade, então esse é um movimento que precisa ser contínuo, de olhar qual a polaridade que nós estamos falando. Sempre que trouxer alguma coisa, verdade tem polaridade, por exemplo, né? Verdade é o inteiro. Nós precisamos compreender isso, como o plano da Terra. Eu não quero me estender muito a isso, porque eu vou ter que entrar numa coisa chamada terceiro incluído. Há uma máxima de Aristóteles que é o terceiro excluído, que é terrível pensar, para a gente ver como que a humanidade evoluiu, né? Quando a gente pensa no terceiro excluído, que era uma verdade, uma das verdades de Aristóteles, né? Dos princípios de Aristóteles, ele dizia assim, uma loucura isso. Quero dar um exemplo para não ficar, como diz hoje, misógino. Ai, Deus do céu, que mundo a gente está vivendo. Mas é assim, tem que ficar tomando cuidado com as palavras. Então, era uma coisa assim, meu filho gritou comigo. Essa é a verdade de Aristóteles. Meu filho gritou comigo. Eu tenho filho, então todo filho grita com a mãe, com o pai. Essa era a história. Não existe uma terceira opção. Esse era o terceiro excluído, não tem um terceiro.
né? Se um filho grita com a mãe, todos os filhos gritam com a mãe. Isso que Aristóteles falava. E aí a gente teve, entendeu? Umas distorções malucas, entende? Aí na história, né? Se toda mulher traz seu marido, então toda mulher, né? Se eu tenho uma mulher, a mulher me trai. É simples assim. Era a história de Aristóteles. E aí quando a gente olha o terceiro incluído, que é o que Lupasco nos trouxe no começo do século passado, a gente entende que não é bem assim, obviamente que não é assim, né? Você tem, a partir da física quântica, uma visão, uma abordagem muito maior de tudo, de entender que existem múltiplas possibilidades, existe isso, mas existe aquilo outro, aquilo, né? Não é só uma verdade. Tudo bem, a gente pode olhar até e falar, bom, mas tá bom, no corte, e se a gente pegar uma proporcionalidade, ela pode representar uma maioria daquele todo, tá bom, pode, mas não é a totalidade. Não dá para você dizer que exclui o resto, não é assim. Então, quando nós estamos falando da verdade aqui, entenda a verdade deste mundo. É daí que eu estou tirando isso. A gente olha a verdade deste mundo e olha a questão da fé e olha e fala assim, tá bom, qual é o contrário de fé? Né? É dúvida. Esse é o contrário de fé. E qual é o contrário da verdade? E aí que entra a questão do terceiro excluído. Por quê? Quando a gente olha, pegando um exemplo, a polaridade de quente e de frio, quente e frio, ok? Qual é o inteiro disso? É a temperatura. Com temperatura, você não tem quente e nem frio. Você tem simplesmente aquilo que é uma temperatura, maior ou menor, mas tudo é temperatura. Esse é o inteiro do quente e do frio. Ora, se tudo é polarizado, né? Qual é então o polo da temperatura? É a ausência dela. Por isso o terceiro excluído. Né? Você exclui a temperatura e tudo que não é temperatura, pronto. Né? Você está aí como uma polaridade. Então é o que a gente chama de telinha e não telinha. Né? E que é complexo, porque eu teria que entrar numa teoria quântica aqui, etc. E não é o caso, porque nós estamos numa outra pegada aqui. Então, quando ele está falando dessa verdade, ele está falando de uma verdade absoluta, ele não está falando de uma verdade parcial, que é a nossa verdade humana. A nossa verdade, né? Nossa verdade é uma verdade parcial, não é absoluta. Ela serve para mim, ela pode servir para minha família, para um clã, para um conjunto, mas ela não serve para todos. E que verdade ele está dizendo aí? Ele está dizendo a verdade do mundo, que é a verdade que foi, que é, que sempre será. Por isso está conectada à fé, porque a fé, ontem nós falamos um pouco disso na mentoria de domingo à noite, né, do programa Dimensão 10X, nós estamos indo para o terceiro pilar, nosso 12º encontro, foi incrível a mentoria de ontem, e eu estava dizendo isso na mentoria de ontem, de que a partir do momento que você define algo, cara, está definido, está determinado, não tem como você, sabe? A não ser que você dê um passo atrás, né? Você vai voltar e vai dar um passo atrás. Você está questionando a sua fé, então você não tem fé. Você vai ter que questionar a sua fé. Bom, então abre de novo para múltiplas possibilidades. Pode isso, pode aquilo, que é a dúvida. Não tem nenhum problema. Né? Você está em múltiplas possibilidades para poder definir algo. O problema é você ser dragado por essas múltiplas possibilidades. Você ser sugado por essas múltiplas possibilidades. E ficar perdido, confuso, distraído nesse mar de possibilidades. A partir do momento que você define algo, você determina a ação, pronto, né? Aquilo é fé, porque é propósito, é sentido. Então ele diz aqui, ilumina a minha fé, né? Ilumina o meu propósito, ilumina o meu sentido, a minha missão, ilumina aquilo que é.
para que eu entenda o quê? As verdades do mundo. As verdades do mundo. Aquilo que não é efêmero, não é transitório, não é impermanente. Aquilo que não é verdade de um ou de muitos, mas é a verdade toda. Qual é a verdade toda? Né? Aonde está essa verdade? Na obra de Deus. Nós precisamos estar atentos à obra de Deus. Né? Nós perdemos essa capacidade de estarmos conectados com a obra de Deus. Então, o exemplo maior que eu sempre dou é o bendito sol, que nós nos conectamos agora. Ou essa vela que está aqui à minha frente. Essa vela, né, ela ilumina. Que vela não ilumina? Isso é uma verdade. Percebe? E nós estamos falando do fogo. O fogo foi criado por quem? Pelo ser humano. Percebe? Não foi. E o calor do sol, ou o calor como um todo, também não foi. Coisas que foram criadas pelos seres humanos, ou seja, que é antinatural. Cuidado com o antinatural. Cuidado com o antinatural. Só cuidado. Você pode entrar em contato e desfrutar dele, mas cuidado com o antinatural. A verdade, ela vai estar sempre no natural. O antinatural vai estar sempre uma verdade parcial, feita ali pelo ser humano. Então é disso que ele está falando. Tá? Ilumina a minha fé, para que eu não tenha dúvida. E compreenda, sim, as verdades do mundo. E aí, a partir daí, é o que entrega à humanidade. Que eu seja um exemplo àqueles que se sentem perdidos. E ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Porque é isso, né? Quando você verdadeiramente está conectado nesse caminho, você passa a ser uma inspiração para as pessoas. É bem interessante quando isso acontece, porque naturalmente as pessoas te abordam e elas falam, né? Nossa, você está diferente, você está isso, você está aquilo, né? Tá gostoso te escutar, tá legal te ver, sabe? Você vai escutando coisas que são incríveis, né? E que reforça esse caminho como um todo. Bom, ele traz uma coisa aqui importante, que é: dai-me a solidão. Isso é muito importante. Dai-me a solidão para meditar nas coisas superiores. Esse é um ponto-chave aqui também, dessa invocação. Porque a maioria não lida bem com a solidão. A grande maioria. E olha, mesmo, presta atenção nessa chave que eu estou trazendo aqui, ó. Mesmo aqueles que gostam de estar sozinhos, não significa que lida bem com a solidão. Essa é uma chave importante. Lidar com a solidão, que ele traz aqui, não é gostar de estar sozinho. Tem muita gente que eu falo assim: como é que você lida com a solidão? Eu gosto de estar sozinho. Não tem nada a ver com isso. Você lidar com a solidão. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Né? Ó, que ele fala: dai-me a solidão. Está pedindo a solidão. Para quê? Para meditar. Nossa, mas na palavra sagrada está falando sobre meditação. Isso é muito doido, né? Para meditar nas coisas superiores. Qual é a chave aqui? Ele está dizendo: só eu estando só e meditando que eu vou atingir as coisas superiores. Eu não vou atingir as coisas superiores em coletivo. O coletivo vai potencializar, mas ele não vai te dar essa conexão.
você pode sacar sobre as coisas superiores, pode fazer uma conexão, mas esse contato real só vai acontecer verdadeiramente quando você estiver com você mesmo. Você com você mesmo. É isso. Dai-me a solidão. Está pedindo. Né? Tem uns que, nossa, pânico total. Né? Precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa com alguém. Rodinha no pé, saindo e etc. Não consegue ficar quietinho com você. A aliança ativa que a gente faz aqui pela manhã, por exemplo, para muitos é um problema fechar os olhos e prestar atenção em si mesmo. Dá um comichão, o corpo fica mexendo, quer abrir o olho para ver o que está acontecendo e etc. Fica numa inquietude total. Solidão, né? Solidão, ela é quase como um jejum aqui que ele está dizendo. Que você priva-se de algo, ou seja, do coletivo, da ação. Você fica quieto e você percebe, eu castrei isso como eu estou, quieto, inquieto, e aí eu paro, e aí eu consigo meditar, né? Meditar. O que é meditar? É estar no presente. Isso é meditar. Então, para meditar das coisas superiores, e quando minha alma, eu mesmo, né? Aqui está codificado, quando eu, na qualidade de alma, me aproximar da tua ciência, outra chave, porque eu só vou me aproximar da tua ciência meditando, quieto, comigo, não é com o coletivo, não é estudando em livro, é quieto, em silêncio, olhando para dentro. Quando eu me aproximar da tua ciência, porque eu estou aqui dentro, olhando para mim, faz também que eu me aproxime, então, daqueles que necessitam do teu esplendor, da tua zorra, né? Do teu esplendor, daquilo que é, né, magnífico, né, do teu esplendor. E que eu lhe transmita a semente da eternidade. Olha como ele finaliza isso. Que eu transmita a semente da eternidade. Qual é a semente da eternidade? O próprio Deus vivo. Né? E é interessante essa fala da semente da eternidade pelo seguinte: o que é uma semente? É aquilo que vai brotar. O que nós falamos? Nascer para a vida eterna. Essa foi a promessa de Cristo. Né? Renascer para a vida eterna. Eu sempre digo para vocês que é na existência, não é depois, como muitos pregam. Tem dois equívocos aí, que eu sempre procuro limpar esses equívocos. O primeiro deles é esse, né, que muitos se fala nas doutrinas, isso vai acontecer depois que você fizer a passagem, vulgo morrer. Não é, é aqui mesmo, agora, não é depois. Essa é a primeira história, que é importante a gente saber, né? E a volta de Cristo. A volta de Cristo é dentro de você, que tem a ver com a vida eterna, essa semente. Renascer para a vida eterna é nós nos tornarmos, né, na hierarquia humana, humanos. E a partir, olha o que eu estou trazendo para vocês aqui. Espero que vocês estejam aqui com caderno, anotando tudo que eu falo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, tá? Que é importante. E aqui, ó, nós estamos com, estou deixando aqui o Pix para você, para que se você puder e quiser contribuir com o canal, contribua, tá? Contribua. Pode se inscrever também como membro, R$ 7,90 por mês, você vai se tornar membro, tá? Mas se inscreva aqui, esse é o primeiro passo, se inscrever. E se você tem condições,
apoie. Tá aqui a chave Pix, tem o CPF aí, tá? Apoie. Ou o QR Code. Mas olha, o que é importante aqui? A primeira coisa é essa, de nós entendermos que o renascimento para a vida eterna é aqui. E a vida eterna, ela está diretamente conectada, né? A imortalidade da nossa alma, que é uma questão, inclusive, para a dona Joyce Hitomi, né? Então, essa volta de Cristo é dentro de nós, não é fora. As pessoas ficam imaginando que Cristo vai voltar para a Terra e etc. Nada tem a ver com isso. Pode esquecer. Ele já veio, já fez o que tem que fazer, já equilibrou, equacionou a transgressão que Adão fez, ponto. Esse renascimento está dentro. Então, essa semente da eternidade é exatamente isso. Percebe? Meditar, entrar em contato com a verdade, com a hierarquia superior. Olha a chave, né? E que os outros se aproximem, para que da mesma forma que foi plantada essa semente dentro de nós, seja plantada a semente dentro deles. Tá? Ok? A Joyce traz aqui pra gente, e tragam suas dúvidas, tá? Que são importantes, sempre. Então a Joyce traz, essa solidão que você menciona é a solidão que incomoda a ponto de provocar a reflexão, ou é o que eu chamo de solitude, que é desfrutar do momento sozinha? Não é o desfrute do sozinho, não. Esse desfrute do sozinho, que é o risco, porque tem um risco aí, esse desfrute do sozinho, né? Tem um risco. Qual é o risco desse desfrute do sozinho? De gostar disso. Tem um monte de gente que aí passa a não conseguir conviver mais com os seres humanos. Acabou. E aí vira antissocial na história. Nada disso. E é importante aprender a viver sozinho, mas a viver no coletivo também. As duas coisas, viver no mundo. São as três relações. Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. Né? Mas não é essa. Né? A solidão que eu menciono, que incomoda, pode provocar reflexão, né? Pode incomodar. Né? E não é, na realidade, não é o pensamento. É você entrar em conexão com você mesmo e se enxergar e perceber, além de julgamento, além de análise, simplesmente enxergar, entrar em contato com as hierarquias superiores, sentir, perceber, parar e perceber, porque nós somos treinados para estar julgando, analisando o tempo todo as coisas. Então, é outra história. Tá? É outra história. É essa que eu estou colocando. Né? Então, Rita de Cássia coloca aqui, né? Viemos ao Pai e ao Pai voltaremos como mônadas, né? Então, é assim. Tem algo que nós precisamos refletir sobre isso. Quando nós não estamos com o Pai? Olha que simples isso, entende? É só a gente sacar um pouquinho, né? Qual a diferença de você estar encarnado ou desencarnado em relação à conexão com Deus? Qual a diferença? Se Deus está em tudo e em todos e a todo momento, não importa tempo e espaço, peraí, voltar a quê? Se você está. Não faz sentido. É disso que eu estou falando exatamente. Exatamente disso. Que as pessoas precisam sacar. Que é uma reconexão. A volta à casa do Pai, a volta à Jerusalém Celeste, a reconexão da Jerusalém terrestre com a Jerusalém Celeste,
e poderia usar aqui várias linguagens, budista, taoísta e assim por diante. É a mesma coisa, né? Está falando da mesma coisa. É tudo que eu estou dizendo aqui. Essa reconexão, ela precisa se dar aqui. E precisa compreender que, independentemente de eu estar encarnado ou não, eu estou em conexão com o Pai, com o Cristo, com o Espírito Santo. E aí tem alguns que correm o risco dessa conexão, por meio dessa conexão, que eu estou dizendo, deixar de estar no plano da Terra, que é a mesma coisa da solidão. Eu experimento a solidão, gosto e me isolo da sociedade. Eu me conecto com a hierarquia superior, entendo que é isso, que é muito, infinitamente, a magnitude e o êxtase de estar conectado com a hierarquia superior, cara, é infinitamente maior do que você estar com a hierarquia terrestre. E aí você se isola, você só quer ficar em contato com a hierarquia superior e fica criticando os humanos, entende? A hierarquia humana, a vida e assim por diante. Falha. Não é assim. As duas coisas, um espírito materializado e uma matéria espiritualizada. Tudo que está em cima está embaixo pelo milagre do Uno. A missão que nós temos, uma das missões que nós temos, é justamente unir essas duas hierarquias. É aí que começa a plantar essa semente da eternidade. É aí que a gente começa a fazer o trabalho que tem que ser feito. A hierarquia humana, ela está em desenvolvimento. São as 50 portas de Binah que eu falei nas previsões, né? Eu decorri bastante sobre isso, né? Que as primeiras portas são os minerais, depois os vegetais, depois os animais, 10 portas para cada um, né? Tem 10 portas para essa hierarquia humana, que tem a ver com a árvore da vida, né? As 10 sefiras e assim por diante. Fazendo um resumo aqui. E a hierarquia humana, ela não se tornou ainda, ela não está finalizada, né? E se nós estamos encarnados, tem que entender, fala, bom, em que estágio que eu, Luiz Marcelo, estou? Você, Rita de Cássia, está, Joyce, Ritome está, Luzia Solange, Elaine. Qual? Rafael, né? Qual estágio dentro dessa hierarquia humana eu estou? A grande maioria, ainda está no estágio animal, entre humano e animal. A hierarquia humana, né, ainda como todo, ela é animal, ela não é humana, ela é inacabada, é uma hierarquia inacabada. Mas olha, peraí, isso é como, pensa só, um funcionário que vai trabalhar numa empresa, e essa empresa não está finalizada, mas ele está formado, finalizado e consciente. Ele vai para essa empresa e ele não vai se contaminar com a empresa. Ele está levando tecnologia, ele está ajudando essa empresa a se desenvolver. Mas tem funcionários que estão nessa empresa que vivem a empresa, que estão perdidos na empresa, e que tudo é a empresa, e fica reclamando da empresa, vivendo a empresa, né, na inoperância da empresa, nos vícios da empresa, e ela acha que é a empresa. Pegaram a chave? Pegaram a chave da história? Então é uma profunda reflexão que precisa ser feita de nós conosco mesmos, de olhar e falar, nessas 50 portas, nessas 10 portas humanas, onde é que eu estou? A volta, que foi o estímulo da provocação da pergunta da Rita de Cássia, né? Acontece aqui. E tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo, essa construção toda, de olhar e falar, peraí, eu estou animal ou eu estou humano? Porque retornar à casa do Pai significa que eu preciso ser um transhumano. Que eu preciso compreender que eu não sou humano. Que eu já tenho atitudes
quanto encarnação humana, e que eu trabalho para o além. Esse estágio animal nem me pertence, nem passa mais em mim. Eu estou santificado, eu estou purificado. Eu estou imaculado. Eu me purifico. Eu aprendi a limpar minha mente, minhas emoções, a controlar, dominar e liderar os meus prazeres. Eu não crio mais desarmonia nas coisas. A base da minha vida é a justiça e o amor. Tem parâmetros aqui que acontecem. E aí eu descolo disso. Eu estou encarnado, vivendo como humano, encarnado, desenvolvido, e eu estou trazendo tecnologia para essa humanidade, para essa encarnação. Né? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando do seguinte, que acho que é um belo exemplo, né, a trazer. As minhas filhas, elas nasceram na Alemanha. Gabi e Maiara. Eu tenho um outro filho de coração, que é o Luiz Paulo, que nasceu aqui, né, no Brasil. Mas as meninas nasceram na Alemanha. Voltaram para o Brasil cedinho. Gabi tinha 3 anos, Maiara tinha 1 ano e meio. Gabi falava só alemão. Bom, a primeira infância delas, basicamente, elas estudaram em colégio alemão. E a gente falando alemão com elas, em casa. Criadas por 2 artistas. A mãe era uma bailarina também, né? E eu era um artista. Bom, essa pegada que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, tem a ver com a minha natureza. Então, o que eu quero dizer? Esses 2 seres, a Gabriela e a Maiara, cara, eles receberam uma carga, né, de informação e desenvolvimento, né, que a maioria das crianças não receberam. Aí eu me separo, eu e a mãe nos separamos, e ela decide ir para uma cidade litorânea aqui em São Paulo, que chama Caraguatatuba, né? Fica no litoral norte de São Paulo. Ela vai morar em Caraguatatuba e vai estudar numa escola em Caraguatatuba, que tinha um ensino do etapa lá. Cara, preciso dizer que aconteceu, foi muito doido. A minha conexão com o diretor da escola foi incrível, cara, com o Carlinhos. Porque o Carlinhos, a primeira vez que eu encontrei com ele, e aí todos os nossos encontros foram baseados nisso que eu vou falar para vocês. Ele falou, olha, vai ser muito difícil lidar com as suas filhas aqui, porque suas filhas estão muito avançadas. Você entende? Elas estão ensinando a classe. Isso o diretor falou, né? Elas trazem, né, para a classe. Mas elas vão ter que ter paciência para aprender, para não sei o que, tá. Cara, isso foi a vida inteira delas naquela escola. Elas levando coisas e a gente segurando, olha, segura a onda, vê não sei o que, presta atenção, faz assim, faz assado. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Entendeu? Elas estavam num lugar em que elas estavam além daquele lugar. E foram formadas, receberam tudo o que precisava receber, inclusive a humildade. Porque tinha que ter humildade para estar naquele lugar, sem soberba. Quantas vezes a menor, principalmente a Maiara, né? Tive que segurar muito a Maiara, né? Muito a Maiara. Porque é uma Mariana, né? Então imagina, né? Caramba, cara, era pau o tempo todo. Calma, Maiara, você também tem isso, também tem aquilo, tarará. Cara, foi incrível. Então, percebe? Eu estou dando um exemplo para a gente poder olhar e falar assim, como é que é isso, entendeu? Como é que funciona? Em que estágio você está? Quanto que animal, né, você é? É só você olhar a reatividade, se você tem reatividade mental, bocal, verbal, carnal. Você é um ser reativo, né? Ou você é um ser pensante na hierarquia superior, nesse eu observador que a gente treina aqui. Esse é o caminho. Se auto-observar, parar, respirar, toda vez,
né? Eu sou dragado pelas minhas emoções, sou dragado pelos meus pensamentos, sou dragado pelos meus instintos, ou eu, como eu falo, domino, controlo e lidero os meus instintos, as minhas emoções, os meus pensamentos. Mas Marcelo, isso é possível? É possível. Você vai ter uma escapada ali ou outra, né? O que é perfeitamente normal. Você vai se sujar mentalmente, vai se sujar emocionalmente, como você suja sua roupa. Mas você sabe limpar, você sabe se purificar. E aí você começa essa santificação, você começa a voltar a esse estado de reconexão à casa do Pai, né? Conectado à casa do Pai. Viemos perfeitos, mas para desenvolver aqui após comer a árvore do bem e do mal. Bom, quanto à hierarquia e coletivo, sim, Rita de Cássia. Quanto individual, não. Isso tem a ver com as encarnações, né? Então não dá para colocar no coletivo isso, né? Como um todo. Quando a gente fala do bem e do mal, nós estamos falando do positivo e do negativo. Nós estamos falando da árvore do conhecimento e da árvore da vida. E das polaridades. Então, a hierarquia humana, e aí não dá para saber, né? Ela foi provocada a se perder ou ela se perdeu? Não sei te dizer. Isso, o fato é que em determinado momento o bem ficou mais belo e o mal mais feinho. E uns defendendo o mal e outros defendendo o bem, né? Percebe? E aí que houve essa desassociação da história. Perdeu-se o inteiro. Percebe quando eu falo em cima e embaixo, precisa estar junto? Né? O tempo todo. O resgate dessa inteireza é o lance, né, da história. É o caminho, né? É isso aí. O exemplo da roupa é bom. Do sapato, é isso. Porque a gente sabe, a gente aprendeu a se limpar. Você pegar 200 anos atrás, ser humano era porco total, entende? Não tomava banho, cara, não lavava a mão. Aí descobriu que grandes doenças aconteciam porque não lavava a mão, cara. Nós estamos falando de 100 anos atrás. 100 anos atrás. Olha a revolução que aconteceu com a Covid, né? Hoje todo mundo lava a mão. Chega em casa e já lava a mão, porque sabe. Mas já se lavava a mão, já tomava banho, essa coisa toda. Então, assim vai crescendo a qualidade humana. Agora, escuta só. Nós não somos a média. Ponto. Entende? O que eu trago aqui para vocês é algo que está além da média. Aquelas pessoas que não querem pensar, as pessoas que querem viver a normose. Nós falamos bastante disso quinta-feira passada, né? Eu até me exaltei aqui porque é um tema que me pega as tampas mesmo, né? Na história. Porque é isso, sabe? Tem gente que quer viver a normalidade, quer ficar no trânsito. Se eu levar para vocês aqui o celular, né? Vocês vão ficar impressionados aqui, sabe? Né? Eu moro aqui numa avenida, tá lá a avenida, né? Ó, que maravilha, olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá lá. Olha lá o trânsito. Olha que maravilha. Olha lá. Tudo dentro do ônibus, entendeu? Vamos lá dentro do ônibus, ó. Lotado o ônibus. Tudo que nem sardinha. Olha lá. Andando lá, ó. Primeira marcha. Olha lá. Trânsito todo aqui na avenida. Todo lá. Parado. Essa é a realidade. Isso é o normal. Percebe? Esse é o normal. Então, cara, nós não estamos nessa pegada aqui. Se a pessoa quer viver isso, tá tudo bem. Eu vivi isso. Né? Na grande maioria não. Eu trabalhava em teatro, já morava pertinho do teatro para cair na sala de aula. Mas, por exemplo, mesmo nesse apartamento, quando eu tive a Fleti, que foi a companhia de dança, cara, eu tinha que ir para o Ibirapuera, chegar lá às 9 horas da manhã, eu tinha que sair daqui às 7h30 da manhã, eu levava 1h30, cara, para chegar no Ibirapuera. Eu tô falando de 16 anos atrás. Eu digo que tudo isso, né, que eu tenho vivido, faz tempo, mas é muito novo.
né, ao mesmo tempo. Esse desenvolvimento, ele começou a se acelerar a partir de 2014, 14, 15. Então tem aí 10 anos, mais ou menos. Essa plena consciência que eu estou trazendo para vocês aqui. Então esse canal é um canal de consciência, é um canal de que você precisa sair dessa normalidade, enxergar o mundo de uma outra forma, para que você atinja realmente a plenitude da sua vida. Você realmente atinja a plenitude da sua vida. Eu até esqueci o povo hoje do Instagram aqui. Será que tem alguém lá conosco no Instagram? Nós vamos ler Filipenses 3. E aí, quem é que está no Instagram com a gente? Fala aí para mim, tem 2 pessoas. Suas palavras são muito boas. Fala, Vitor. Gratidão, irmão. Tamo junto. 5h59, todo dia aqui para você escutar. E a gente mudar essa vida. Não desista. Deixa eu ver. Acho incrível que mesmo que não tenha ninguém vendo, tu não desiste de passar uma palavra positiva. É nós, né? É nós na fita. É isso mesmo. Não, que desistir, essa palavra não existe, Vitor, comigo. Eu falei isso ontem pro pessoal da mentoria. Não existe, cara, comigo. Não existe. Né? Whatever. Eu faço isso antes de tudo, cara, como missão. Por mim. E isso vai virar uma hora, entende? Somos 9, daqui a pouco seremos 18, e sei lá quando, isso não é comigo. Eu entrego o meu. Será que é o Vitão que tá? Você tá aí, Vitor? Luz Ressonante também entrou aqui. Você podia ficar ligado, viu, o Sol, estimular esse povo lá, acolher o povo do Instagram, acho que era legal fazer isso, porque eu não consigo dar atenção aos dois direto. E o normal? Mas eles não tiveram escolha. Claro que tiveram, Rita de Cássia. Isso não é assim. Sempre tem escolha. Eu entendo o que você está falando, né? Da onde foram criados, como nasceram, a vida que a gente tem. Mas não é assim, cara. A real é que não é assim. Até um certo momento despertam, até que num certo momento se despertam, saem da Matrix, terão meios para isso. Estão tão envolvidos, então é isso, essa é a questão. Da mesma forma que eu fiquei, sei lá quanto tempo nessa vida, então não é uma questão de criticar, hein? Eu não estou mostrando isso para criticar, porque eu estou falando, eu já tive nessa vida, de certa forma, como eu expliquei. E outras coisas, entende, que eu já trouxe aqui, né? Enfim, que não é o caso, né? Mas perdidinho, completamente perdido e me achando, né? Que eu era a bagaça da bagaça da história. Então não é uma questão de criticar, é uma questão de ver. E aí a questão é, eu posso ficar, que é a maioria. O que a maioria faz? A maioria vende uma ilusão para esse povo. Vende ilusão. Fácil, facilidade, vai emagrecer em uma semana, entendeu? Vamos tomar uma pirulazinha que você emagrece. Vamos fazer isso daqui, você vai ficar milionário. Vem cá, reza 3 Ave Maria, faz não sei o que lá, que você vai não sei o que. Toma um negocinho que aí você vai, entendeu? Atingir as estrelas, etc. Não existe facilidade, cara. No caminho, cara, do despertar, do autoconhecimento, de você se desenvolver, como tudo, cara, é só olhar as coisas da humanidade. Não existe. Isso é algo que vai dar trabalho. Então não vem de ilusão. Eu falo, e a minha audiência são pessoas que querem despertar. Por isso que eu digo, é gente acima de 35, 40 anos, que já tomou porrada pra caramba, já sacou, já viu tudo isso, já ofereceram as facilidades, a pessoa já comprou, já perdeu dinheiro, já perdeu o casamento, já perdeu o emprego, já perdeu um monte de coisa, porque foi para esse caminho da facilidade e viu que isso não funciona. Porque, cara, com pouca idade, você confia, você acha que você vai dar conta, que você faz a coisa sozinha e etc. Depois de um tempo, você saca que não. Você olha e fala, não é assim. E se não é assim, é como? Aí entro eu. Aí entro eu na história. Espertos são aqueles que com pouca idade me escutam. Então eu não vendo facilidade.
Eu vendo alta performance da vida. E isso dá trabalho. Dá o mesmo trabalho de um cara ir para a Olimpíadas, entendeu? Ele é uma alta performance. E o que eu fiz na dança? Alta performance. Por isso que eu me qualifiquei na história. Só que o que eu estou vendendo aqui agora, estou trazendo, é uma alta performance da vida. E é uma venda mesmo. Venda da palavra, não é venda de produto. Também tem produto. As imersões, os programas, o aprofundamento de tudo. Mas o que eu estou trazendo aqui, a gente está sempre vendendo. Eu estou vendendo um conceito para vocês, nesse momento. Estou trazendo e embasando, fundamentando essa história. Tudo isso por quê? A semente da eternidade, cara. Eu não me perco, hein? Eu não me perco. Isso aí, Henrique Venturini de Araújo. É assim que você vê. Você sabe que é um charlatão, você identifica dentro de você, pronto, tá tudo certo, né? Pega a bagaça que é sua, irmão, não é minha. Você que está enxergando isso. Eu sei o que eu faço. Eu dancei por 30 anos, ô Henrique. 30 anos eu dancei. Sabe quantas vezes eu fui chamado de viado? Da bichinha? Porque o outro me via como viado e bichinha. E ninguém sabia da minha sexualidade e nem teria que saber da minha sexualidade. É simples assim. Então o outro me via como viado, né? E tinha o preconceito dele. É a mesma coisa que você. E sabe quantas pessoas me olham e me veem como charlatão? Me veem como macumbeiro, me veem como sei lá o que de acho vem. Mas é a visão do outro. Pega essa que é ótima, né? Tem uma frase, né? Tem uma frase muito importante. Eu sou formado em pedagogia, querido. Que eu não estudei. Meu Deus, eu sou formado em pedagogia, cara, com formação e trabalho postado pela UNB. Trabalhei 10 anos clinicamente, Henrique. Mas olha que interessante, né? O que traz aqui Martin Buber, que tem a ver, que é bom para você, né? A criteriosa observação de um observador traz, antes de tudo, traço do próprio observador. Pega essa que é importante, Henrique e audiência, né? E tá super interessante essa coisa, que vocês estão notando que eu tô tendo mais hater que eu não tinha, né? É muito legal, cara. Ele não tem ideia, Rita de Cássia, o quanto eu dancei 6 anos na Alemanha, Henrique. 6 anos na Alemanha, levando tecnologia para lá. 6 anos como bailarino profissional, querido. Você não fez talvez 10% daquilo que eu fiz na vida. Mas eu não conheço essa história, mas... eu tô tendo um monte de hater, cara. E isso é um ótimo sinal, cara, porque eu tô chamando a atenção. Exatamente isso, ô Joyce. Mas essa frase é importante. A criteriosa observação de um observador, ou seja, quando o observador tem uma observação criteriosa, que é o caso do Henrique, né? A criteriosa, né? Observação de um observador, né? Traz, antes de tudo, traços do próprio observador. Por quê? Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhecer, não tem jeito, né, de reconhecer. São como os índios que viram as caravelas chegando, eles não sabiam o que era caravela, eles acharam que eram ondas grandes. Tem isso relatado, né? Registrado. Por quê? Não sabiam o que era um caravela. Agora, o Henrique sabe que é um charlatão, porque ele, né, identifica dentro da história dele. É concursado, é verdade. Tá lá, tá preso lá no concurso. Mas é isso. Eu acho que tá na vida dele, tá tudo certo, Henrique. Fique em paz, irmão, viu? Fique em paz, irmão, tá tudo certo. Mas você já tá livre dessa vida ainda de Cássia, já tá fazendo outra coisa. Não tem problema, fica tudo bem, tá tudo certo. Então, o importante é a gente entender quantas pessoas
foram transformadas, né, a partir do nosso trabalho, e saber o que a gente está fazendo, ter a tranquilidade da consciência de tudo que a gente faz, né? Então, amados, sem perder o foco, porque isso é distração, né? Isso é distração, isso é energia demoníaca, né, que vem, que está possuindo o Henrique. Ele está possuído, né? Simplesmente assim. E aí fica criticando, fica negando, e tem um conflito dentro dele enorme, nem imagina. Tem bloqueios aí, né? Bloqueio de identidade, bloqueio de carência, bloqueio de chamar a atenção dos outros, assim por diante. Mas é muito importante, né? Muito importante a gente entender essa semente da eternidade, e que a linguagem que eu trago, como eu estou dizendo para vocês, é uma linguagem que é para aqueles que estão despertos, não é para Henriques da vida. Henriques da vida precisam de outras coisas, né? Precisa, sei lá, XYZ, não importa. Então, claro que é, irmão de alma, né? Eu falo para você na qualidade de alma, não do seu saber humano. Seu saber humano serve para nada, irmão, serve absolutamente para nada, né? Agora, vamos nos concentrar e vamos a Filipenses 3. Escuta um pouquinho aí, para ver se você pega aí um pouquinho de código. Vamos a Filipenses 3, mas eu quero antes mostrar aqui um trechinho, eu acho que é esse, de Mateus 27, 28, na realidade. Que ele diz aqui, ó, presta atenção. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que importante. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa passagem, ela traz algo dentro do que nós estamos vendo aqui. Nós vamos a Filipenses 3, cartas de Paulo a Filipenses. Mas olha que importante que ele traz aqui. Olha que importante. Vão e façam discípulos de todas as nações. Trabalhem, batizando-os, ou seja, conectando. O que é o batismo? Né? O que é o batismo? Essa conexão que a gente está falando. Né? Você batizar alguém é você purificar, reconectar essa pessoa, né, em plenitude. Percebe? Então, aqui na palavra de Palahiahá hoje, ele traz em dois momentos, né, que eu possa me aproximar, que eu possa deixar com que as pessoas se aproximem, que precisam do seu esplendor. Ele traz aqui. Reconectando, batizando e reconectando. Percebem? Mas vamos a Filipenses 3 aqui. O que ele traz aqui, ó? 3 não... Ai, caramba, eu peguei Filipenses 4. Eu errei aqui. Era Filipenses 3, eu peguei 4. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou ler para vocês, queridos, que não vai funcionar. Isso aqui. Será que era 3 mesmo? Agora eu estou confuso aqui. Eu acho que... Deixa eu ver aqui, sabe? 4. Calma aí, queridos. Espera um pouquinho. Vai travar a minha imagem aqui, que eu preciso olhar um arquivo, tá? Mas eu estou aqui. Voltei. Não, é Filipenses 4 mesmo, tá? Eu que anotei porque estava escrito no final 3, mas é 4. Boa. Deixa eu só ajeitar aqui meu arquivo para não me perder depois. Filipenses 4, tá? É a última carta de Filipenses que Paulo traz. Vamos ver o que ele nos traz aqui, ó. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. E eu os rogo,
a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Harmonia no Senhor. Presta atenção, né? Como é que você vive em harmonia atacando os outros, acusando os outros, né? Lembrem, né? Lembrem da passagem de Madalena, né? Ataque a primeira pedra aquele que não pecou. Simples assim. Então, quando você tem isso em consciência, as coisas ficam tão simples a hora que você é atacado de alguma forma, porque é isso, né? Você pega a energia que você compreende, que tem essa reatividade, né? É uma energia animalesca, né? Tá ligado com a energia animal que a gente acabou de falar, né? De atacar, de ser feroz, né? Percebe? De querer dominar. Então sou eu que sei, etc. Percebe? É tão infantil mesmo, né, da história. Que é como você olhar uma criança, né? Que está esperneando, que está brigando, que acha que sabe, que quer fazer um negócio. Você olha para ela e com tranquilidade você fala, tá bom, acalma-te, tá tudo certo, nós sabemos onde está o negócio. Então a hora que ele fala aqui, que viva em harmonia do Senhor, não é possível você viver em harmonia do Senhor se você não tiver maturidade. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado nas causas do Evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores. Espera um pouquinho. Baixar aqui um pouco. E seus nomes estão no livro da vida. No livro da vida. Estão no livro da vida. E segue aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi a vocês, alegrem-se, alegrem-se, né? A gente tem provérbios que fala sobre isso, né? Um coração amargo, né? Ele se traduz no rosto da pessoa, nas palavras. Você percebe claramente, né? A amargura. Veja esse exemplo que a gente teve aqui agora, né? É exatamente isso, é só você olhar ao seu redor. As pessoas que são amargas são pessoas que atacam as outras, que acusam, que traz desarmonia, confusão, né? Que gostam, que está ligado nessa energia da história. Alegrem-se, alegrem-se. Essa é a pegada. Um coração alegre formoseia. Salomão traz para a gente em Provérbios, né? Percebe? Alegrem-se como uma determinação sua. Alegria e felicidade é uma determinação, não é uma condição. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Eu espero que o Henrique esteja escutando isso daí, para pegar a chave aí. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, né, é projetar um futuro e achar que ele tem que estar no presente. Você projetar lá e você ir construindo, não tem nenhum problema, né? O problema é você ficar projetando e não chegar. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa conexão é muito importante, essa conexão com o sagrado e com o divino. Sejam bem-vindos, viu? Thay, Valmir, Bibi, todos bem-vindos. Então veja, pedidos a Deus, né? Cuidado com esses pedidos, cuidado. Não tenha isso numa hora só de dificuldade. A comunicação que a gente tem com Deus, né? Ela precisa estar o tempo todo fluindo. Essa é a verdadeira conexão, que você não perde, você está o tempo todo em conexão, conversando, agradecendo, etc. Não só na hora do desespero, agora eu vou falar com Deus e vou pedir, por causa das minhas súplicas, etc. Não, na oração, na súplica e na ação de graça, ele traz. Esteja conectado, né? E apresentem seus pedidos a Deus. E aqui uma chave importante.
tragam sempre numa ordem para o planeta, para as pessoas à nossa volta e para você, tá? Porque você contém nesses outros círculos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, essa conexão com o Palavra, a frequência de hoje, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha, vamos parar aqui, né, um pouco, vamos pensar um pouco sobre isso daqui. E esse exemplo que a gente acabou de ter, ó, tudo que for verdadeiro, for nobre, atitude nobre. Vamos olhar aqui o que acabou de acontecer, né? O haterzinho que apareceu aí, né? Tudo que for nobre, teve nobreza nessa história, né? Percebe? É só você olhar a história. Tudo que for puro, que for amável, teve amabilidade ou não? Como é que é isso? Teve pureza de coração na história? Tudo que for de boa fama, ou seja, que possa estar na boca de todo mundo e que todo mundo vai falar e está tudo bem, né? Que houver de excelência ou digno de louvor. Então isso que aconteceu, né? Ele de alguma forma é digno de louvor. Agora, sabe o que é importante nessa história toda? Nós vamos seguir. É o seguinte: aonde é que nós cometemos essa falha, esse equívoco? Né? Qual é o vício de comportamento aí? O vício de comportamento é a soberba. É a soberba. De que acha que sabe mais do que o outro. Que acha que pode invadir um lugar e ficar falando bobagem, groselha, como diz o João J. Fica falando groselha na história, percebe? Soberba. Porque eu sou concursado, porque eu tenho saber, porque você é isso, você é aquilo. Pegaram a chave, né? Então é nobre, é puro, é amável? Claro que não. Agora, onde é que isso serve como um espelho? Você precisa agradecer o Henrique. Jogar uma cota de luz, obviamente, a ele. Mas nós precisamos agradecer o Henrique de lembrarmos do Henrique que existe dentro de nós. Do preconceito, do julgamento, da soberba, de tudo isso. De olhar. É a mesma coisa do trânsito lá fora. De olhar e falar assim, aonde é que acontece isso? Aonde que eu me meto nessa normose da história? Pegaram aí a chave, né? Aí ele segue aqui. Que já foi. Ele segue aqui. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Prática. 80% prática, 20% estudo. Ponham tudo em prática. Isso é muito importante, em ação. Fazer a coisa entrar em ação. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Determinação. O que Paulo traz aqui é algo nobre, super importante. Não são as circunstâncias que determinam a minha ação. Sou eu que determino. Eu não determino a minha ação pelas circunstâncias, mas pela determinação da minha fé, do propósito, do sentido. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Um lado e outro, e sei o que é o inteiro. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo. Qual é o segredo? De você não viver por circunstâncias. Você viver por determinação. Eu digo, a felicidade, né? Ela é uma determinação. Felicidade não é algo que uns têm e outros não. Eu determino ser feliz. E eu crio todas as ações para isso. Eu não vivo por circunstâncias de A, de B, de haters que aparecem aqui e falam bobagem.
né? Não vivo por essas circunstâncias. Eu vivo pela minha determinação de ser feliz, de ser alegre, de passar a esperança à vida das pessoas e assim por diante, né? É isso que Paulo está nos trazendo aqui. E aí ele termina aqui. Tudo que posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que é o que a gente traz aqui na Aliança Ativa. Se vocês chegaram agora, chegaram depois, nós estamos desde as 5h59 aqui. E o primeiro movimento que a gente faz, né, ao chegarmos aqui, é a aliança ativa. Ativar a nossa aliança. Essa conexão. Então eu convido vocês que amanhã estejam aqui às 5h59 para experimentar o que é isso. É uma reconexão com você, com as hierarquias superiores. De graça, viu? O charlatão vive aqui, entrega aqui todo dia de graça a história. Então que estejam aqui às 5h59. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, né? Aqui está, ó, pode apoiar aqui o canal, porque tem custos, e a gente precisa, né, tá aí fazendo as coisas. Então se você quiser fazer um Pix e apoiar o canal, apoia aqui. Você também pode se tornar membro do canal, para que você tenha conteúdos exclusivos. Vamos continuar aqui o que Paulo traz, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso que eu disse, né? Então, na aliança ativa, o que a gente fala? Seja feita a tua vontade, né? A única conexão que nós temos que ter e não perder é com Deus. Essa é a única conexão. As outras são transitórias, impermanentes, efêmeras. A única que você precisa refazer e ao fazer não perder é com Deus vivo. Porque tudo me fortalece quando eu estou com Ele. Nele, absolutamente nele. .com.br. E isso é muito profundo. Não é só uma frase. Ah, eu sei de Deus, eu conheço, eu estou nele, mas tem uma distância. Não, é uma conexão mesmo. Imagina alguém que você conhece, que é famoso, mas você nunca teve com essa pessoa. E aí uma hora você encontra com essa pessoa, com esse famoso. Todos já viveram isso com certeza em algum momento da vida, né? A conexão, quando você encontra com essa pessoa, muda completamente. Uma coisa era a projeção de quem era. Ah, que legal, que faz isso, que fez a grande obra, que tudo isso aqui é dele, etc. Outra coisa, você está diante dele, cara. É outra história. E aí é isso. Tudo me fortalece, pois nele estou. A minha vida é dedicada a ele. Eu entrego a minha existência, a minha vida. Seja feita a tua vontade, Pai. É simples assim a coisa, né? Muda o patamar das coisas. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando em Tessalonique, né? Eu já visitei essa cidade, é muito legal, na Grécia. Vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável de Deus. E agradável de Deus. E ele finaliza: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nosso Deus Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos santificados, né? Os santos santificados que encontraram o caminho e se santificaram em Cristo Jesus. Os irmãos, né? Como o nosso querido Henrique, que é um irmão querido, né? A gente joga muito amor a ele agora, para que ele possa ser iluminado, né? O mais rápido possível. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. A graça do Senhor Cristo Jesus esteja no espírito de vocês. Amém. Palavras que salvam. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, amados. Deixa eu ver aqui os comentários. O pau comeu aí. Boa. Bora lá, queridos. Deixa eu ver. Ele está com a pedra na mão. Está distraído. Manipulando com a pedra. É isso aí. Muito bem, primário. É isso mesmo. Falei Filipenses 4, depois falei 3, sei lá. Deu um tilt aqui na minha cabeça. Amados, que lindo, né? Isso. Então essa é a frequência de Palar Yahá, 20ª frequência do Deus vivo que rege o dia de hoje. Nós faremos agora a nossa melhor versão. Essa é uma parte que muitos esperam e gostam de estar aqui, viu? Queridos Natália, Karine, Tainá. Muitos gostam dessa parte e precisa gostar mesmo, porque nós somos o arquiteto da nossa existência. Tudo nasce de dentro para fora. A arquitetura está dentro. E depende da gente, aquilo que a gente projeta dentro de nós, né? E por isso a gente faz a nossa melhor versão. Como? Né? Em que direção? Na frequência que a gente recebe no dia. Essa é uma pecinha. A pecinha que nós recebemos hoje. Sair dessa normalidade, observar as pedras que são jogadas, né? Nos outros. Então a verdade absoluta, como é que é essa verdade absoluta que Palar Yahá nos traz, que a fé seja iluminada, que a gente esteja na solidão para que possa meditar nas coisas do alto, para poder inspirar as pessoas à nossa volta. Essa é uma frequência que nós precisamos projetar e nos vermos dessa forma num futuro próximo. Então por isso nós faremos agora a nossa melhor versão. A melhor versão de você mesmo, tá? Então vamos fechar os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Feche seus olhos físicos para abrir a sua visão interna. Tirar o comentário, tira o dedinho aí, nervoso. Fecha os olhos, respira fundo. Solta. Mantenha o foco na sua respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Se você nunca fez, leva aqui 2, 3 minutos, faça porque é poderoso, tá? Sinta seu ar entrando e o seu ar saindo, constante e gradual, mágica e fluidicamente. E nós já estamos conectados, então traga uma tela branca, um branco alvíssimo, forte e radiante. Nessa tela tudo pode ser colocado nela. E em 3, 2, 1, você está se vendo ali, se projete no seu futuro próximo. Veja a sua melhor versão. Veja novas roupas, novo cabelo, novo sapato. E entenda que essa transformação vem de dentro para fora. Tudo que você está vendo aí,
semblante firme, poderoso que você está vendo de você, é uma construção de dentro para fora. Essa é a sua melhor versão, o seu eu do futuro. E veja essa qualidade de você olhar e ver a verdade em tudo, da obra do Deus vivo. Em 3, 2, 1, quero que você vá para o lugar da natureza que você mais gosta, e você está sozinho, sentado, isolado, e meditando, e recebendo. Veja você com maturidade de estar nessa situação, de poder se auto-observar. E receber todas as bênçãos do mundo do alto, a sabedoria que verte do mundo do alto. Veja essa maturidade em você, presente. Que essa conexão te aproxima do divino e do sagrado. E veja pessoas se aproximando agora, que se interessam por aquilo que você tem a transmitir, que só você tem a transmitir. E esse é o verdadeiro evangelho, em que você fala das coisas do mundo do alto, que só você enxerga. Você fala da sua fé, porque não há dúvida, ela foi iluminada. E você toca o coração das pessoas com a sua palavra. Registre as emoções, as sensações, os sentimentos que você tem de estar executando isso. E você vai se despedir dessas pessoas. E em 3, 2, 1, você está no seu palácio real, na sua casa, que você vem construindo. Veja os detalhes da sua casa. Cada um. Desfrute, porque ela está mais perto do que você imagina. Você está direcionando o seu barco nessa direção. Tudo sendo construído diante dos teus olhos. Desfrute dessa nova vida. O velho está ficando para trás. Você está atingindo esse novo, em que a excelência, o esplendor, a nobreza, a amabilidade, a fraternidade, a prosperidade em todas as áreas estão chegando na sua vida. Sorria, de dentro para fora. Registre todas essas imagens e as sensações que você teve. E feche as suas mãos físicas em punho, para que esse corpo sinta que é aí que tem que ancorar.
É nesse corpo, é ele que vai ser transformado, é ele que vai te levar a essa nova vida. Sobre o seu comando, domínio e liderança. Respira fundo e repita comigo: eu sou a voz. Eu sou a voz, eu sou a voz. Eu sou a voz da ação. Eu sou a voz da arquitetura da minha própria existência. Eu sou a voz do meu próprio futuro. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. E vá abrindo seus olhos lentamente. Uau! Esfrega suas mãos. Uau, queridos. Vamos às chaves enoquianas. Então, nosso próximo programa, ele está só no YouTube. Se você está nas outras plataformas, você precisa ir para o YouTube para você ter acesso. Tá? Já aproveita, se inscreve lá e assim a gente segue. Ok, amados? Eu vou fechar esse link e vou abrir o próximo como sempre. Ok? Tudo bem? Tamo junto? E misturado? Então a gente se vê em 2 minutos. Lembre, se não está inscrito, se inscreve. Se quiser fazer uma doação para a gente apoiar o canal, tá aqui a chave. QR Code ou o número do CPF tá ali, do Pix. Qualquer ajuda será bem-vinda. Não pense que tem que ser milhões. Se tiver milhões, ótimo. Se não tiver, qualquer ajuda é bem-vinda. Tá bom? Até daqui 1 minutinho. Valeu!